Torcedor, meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Bora para mais um vídeo pós-jogo. Tricolor em Ação está no ar. Galera, o jogo tá aos 48 já do segundo tempo aqui nos acréscimos. Tem uma bola acho que na trave agora do Atlético. Tô gravando o vídeo um pouco antes de acabar o jogo, tá 2-0 pro São Paulo. E, cara, com todo respeito ao time do Atlético, mas... E ó, o Atlético vindo pro ataque. Meu Deus, cantei. Mas, cara, o time do Atlético hoje não jogou nada, né? A verdade é essa. Verdade, ó lá. A bola desviou e foi no travessão, cara. Perigoso, hein? Cruzamento do Scarpa ali, ó, do lado direito. A bola desviou na barreira e foi no travessão. Então, galera, o São Paulo fez um grande jogo. Mais uma grande atuação do São Paulo, tá? E eu queria discutir algumas coisas aqui com vocês, porque assim... Quem tá acompanhando o jogo, né? Quem viu aí, primeiro tempo principalmente, viu que o São Paulo foi um time muito superior, né? O São Paulo atacou mais. Eu só não entendi, né, Crespo? Por que de entrar com 3 volantes, cara? Já tá com 3 zagueiros, sem entrar com 3 volantes contra esse time morto do Atlético. Eu acho que, cara, quando você vê que o time adversário não tá jogando nada, não tem por que você manter 3 zagueiros, velho. Ou você manter 3 volantes. E assim, uma infelicidade a lesão do Marcos Antônio. Uma grande infelicidade a lesão do Marcos Antônio. Teve que ser substituído pelo Rodriguinho, né? Teve que... parece que as coisas têm que acontecer pro treinador enxergar, né? E aí, infelizmente, teve que tirar o Marcos Antônio forçado, né? Porque, cara, eu tava comentando até aqui com o pessoal aqui no grupo. Como que essas coisas só acontecem com São Paulo, né, cara? Essas coisas só acontecem com São Paulo. Falta perigosa ali pro Atlético. Todo jogador que tá bem, ou que tá começando a apresentar um bom futebol, ou que é cotado para ir pra seleção, alguma coisa acontece, ele se machuca. Todo jogador do São Paulo, quando ele tá bem, quando ele tá cotado pra alguma coisa, quando ele se machuca. Marcos Antônio fazendo uma excelente partida, mais uma, acabou o jogo agora. E ó, o árbitro feliz, hein? O árbitro acho que é São Paulino, hein? Gente, o árbitro tem 25 anos, galera. Meu Deus do céu, cara. Tem quase a minha idade. O árbitro é novo. Impressionante. O árbitro é mais novo que metade de todos os jogadores que estavam em campo. Brincadeira, né? Mas foi muito bem. O árbitro, uma grande atuação, não teve o que reclamar. O árbitro foi muito bem. Os assistentes ali também muito bem. Eu acho que fizeram uma boa atuação, né? Não teve muito trabalho, o árbitro também, né? Mas então, galera, voltando ao que eu tava falando, é impressionante. Aí o Marcos Antônio saiu pra entrada do Rodriguinho e como eu ia dizendo, o Marcos Antônio tava bem no jogo, um dos jogadores mais participativos do time. Aí vai e se machuca, cara. Cara, por quê? E eu falo, e você vê que não é coincidência do destino. Você vê o Arboleda, cara. O Arboleda tinha vindo de 2 gols, 2 partidas consecutivas, né? Se eu não me engano. Mostrando aqui o gol do Pablo Maia. E se machuca. Quem mais que era? O Wendel. O Wendel, né? Não vinha jogando nada. Contra o Corinthians, o cara fez uma partida esplêndida. A gente pensou, agora acho que o Wendel agora, pode ser que agora ele tenha acordado, agora pode ser que agora vai pra frente. Aí o cara vai e se machuca também. Cara, é surreal, velho, é surreal. Se alguém tentou jogar alguma praga no São Paulo, infelizmente eles conseguiram, porque isso só acontece com o São Paulo, gente. Só acontece com o São Paulo. Os nossos principais, quer dizer, os jogadores que estão sendo principais no time de São Paulo estão se machucando. Como pode, cara, essas coisas acontecerem? Eu não sei como pode, mas tá acontecendo. O São Paulo tá em 7º, com 32 pontos. E outro ponto que eu quero trazer imaginem só, o São Paulo tá a 11 pontos do líder do campeonato. Imagina só se fosse o Crespo comandando o São Paulo lá contra o Sport, naquele empate de 0-0, naquela partida horrorosa do São Paulo, jogando contra o Sport em casa. O Sport que é o último colocado hoje. Imagina se o Crespo estivesse comandando o São Paulo naquela partida.
Imagina se o Crespo tivesse comandado São Paulo contra o Fortaleza, por exemplo. Imagina se o São Paulo tivesse comandado o Crespo contra o Mirassol, por 3-1. Que perdeu o jogo lá, né? Por 3-1. Onde que eu tirei 3-1? Imagina se fosse o Crespo. Eu vou um pouco além. Eu sei que é ruim ter que trazer o passado à tona. Mas imagina se fosse o Crespo, já que a gente enfrentou o Atlético, vamos relembrar bem. Contra o próprio Atlético Mineiro jogando em casa, lá na Copa do Brasil, onde o São Paulo perdeu por 1-0 por esse time patético do Atlético. O Atlético naquela partida, se não estava pior do que hoje, se não estava pior, estava igual. Mesmo nível. O São Paulo conseguiu perder, não é nem que empatou, é que perdeu ainda aquele jogo. Né? Porque a gente não tinha um treinador, a gente tinha um louco, um cara, né, um débil mental na beira do campo. Né? A gente não tinha treinador. Imagina se fosse o Crespo. Imagina se fosse o Crespo no mesmo ano, na Libertadores, mais fácil da história. Imagina, o ano passado. Imagina. Então, imagina se fosse o Crespo. Eu acho que o São Paulo teria sido campeão. Desculpa. Não é querendo. Querendo esbanjar, nem dizer que o Crespo é o cara e tudo mais. Mas eu acho que o Crespo tinha condição de pelo menos ser campeão de pelo menos uma das duas competições. Ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Se bobear as duas. Porque estava muito fácil, com todo o respeito às outras equipes que estavam disputando. Mas ele estava muito fácil. Você via que estava muito fácil. Você via pelo nível técnico, pelos jogos que você acompanhava, você via que estava muito fácil. Quem viu lá os jogos, via que ali qualquer um podia ser campeão. Qualquer um era capaz de ser campeão naquele campeonato ali. Tão fácil que estava. Então imagina se fosse o Crespo nessas partidas aí. Pois é, né? Mas não era. Agora, nós temos um treinador de verdade. Não é porque vem bem. Gente, eu já falei aqui. São Paulo pode entrar numa fase desastrosa, que Deus me livre não vai entrar. Vamos torcer para que não aconteça, tá? Tô só dando um exemplo subjetivo aqui. Mas assim, mesmo que acontecesse, eu continuaria dizendo a mesma coisa. Porque hoje nós temos um cara com a postura de treinador. Um cara com a postura de treinador. Você vê o cara com a postura de treinador. Não um louco na beira do campo. Não é um louco na beira do campo. Você tem um treinador que tem postura de treinador. E é por isso que nós estamos encaminhando muito bem nas competições. Ah, mas foi eliminado da Copa do Brasil. Por infelicidade, porque o goleiro foi expulso lá no começo do jogo. O treinador não teve culpa de nada. Né? De nada. Eu acho que essas partidas que o São Paulo vem fazendo é tudo mérito do treinador. Mérito do treinador que começou, que começou não, né? Que colocou o Ferrarese na posição correta, que agora o Ferrarese tá na posição dele, que é zagueiro, o Ferrarese não é lateral, que é aquele louco daqueles Zubeldia. Botar o Ferrarese de lateral pra quê? Pra poder cansar mais ele, pra desgastar mais ele, porque é um energúmeno, né? Então, até recusou a proposta do Santos, né? O Zubeldia, né? Zubeldia, você tem que treinar times do nível do Santos mesmo, atual, né? Não não tô falando da história, da instituição, do momento ali que o Santos veio. Você tem que treinar time assim, tem que treinar time. Você é treinador de time pequeno. Não que o Santos seja um time pequeno, mas tá vivendo um momento de time pequeno. Então você tem que treinar assim. Time pequeno. Não São Paulo. Você não tem cacife para treinar São Paulo. Graças a Deus você já foi embora. Então, vamos esquecer você um pouco, né? Mas agora o Ferrarese joga de zagueiro, porque ele é zagueiro, não é lateral. O Luciano joga no ataque, porque ele não é meio campista. Mas aí eu não culpo tanto o Zubeldia por isso. Porque quem botou na cabeça, quem criou essa ideia de jirico, de que o Luciano é meio campista, foi o senhor Rogério Ceni. Que eu não sei da onde ele tirou da cabeça que o Luciano era meio campista. Tanto é que o Luciano pediu para dar 10 pro Luciano. O Rogério Ceni pediu para dar 10 pro Luciano. Gente. Pois é. Hoje nós temos o Luciano no ataque, rendendo mais do que rendia como meio campista. Na verdade, não rendia como meio campista. Temos o Ferrarese como zagueiro.
Temos jogadores nas suas devidas posições. Todo mundo hoje joga na sua devida posição. Ninguém joga fora de posição. Né? Isso não é coincidência do destino, não. Isso é competência. O nome disso é competência. Quando você tem um treinador competente, as coisas dão certo. O problema é que o São Paulo não tinha um treinador competente. Agora você tem um treinador competente, que faz as coisas conforme devem ser feitas, aí as coisas dão certo. Tá, vamos fazer uma análise do jogo, galera. O São Paulo que né? O jogo, querendo ou não, até que começou um pouco, digamos que equilibrado, apesar do São Paulo ter uma superioridade numérica, mas o Atlético não ofereceu perigo nenhum pro São Paulo. Tanto é que o Rafael não fez nenhuma defesa, assim, que você fala, não teve. O Atlético não ofereceu perigo pro São Paulo, né? E, cara, e o Pablo Maia iluminado, né, cara? Menino, acho que o Pablo Maia, se eu não me engano, acho que ele é o único jogador que renovou o contrato nesses últimos tempos, que quando entra, ele corresponde da mesma forma. Porque se você for pegar o Alan Franco, por exemplo, renovou o contrato, o Alan Franco tava tão bem, aí renovou o contrato, é outro ponto que eu queria trazer para vocês, né? Todo jogador que renova contrato com o São Paulo esquece de jogar futebol. Parece que desaprende a jogar futebol. É impressionante. E eu acho que ele estava tão animado em renovar com o São Paulo, estava tão empolgado, que esqueceu de jogar futebol. Hoje, mais uma partida, eu vou falar do Alan Franco daqui a pouco, da análise dos jogadores, mas muito abaixo, hein? O Alan Franco. E o Pablo Maia, que também renovou recentemente, esse daí não sentiu renovação. Cara, eu vou falar pra vocês, que eu tava comentando até aqui no grupo, eu acho o Pablo Maia um jogador, cara, fantástico. Eu acho um menino de ouro. Eu acho que é um menino que torço muito por ele, torço para que ele tenha um futuro muito abençoado, sabe? Fico muito feliz por ele ter feito gol, né? Ele que teve uma neném recentemente aí também, né? Enfim, os últimos anos do Pablo Maia foi de muitas emoções, né? Ele teve a perda do pai dele, enfim, né? Que Deus o tenha. E assim, Pablo Maia merece conquistar tudo que ele vem conquistando. E se o Pablo Maia for campeão da Libertadores com o São Paulo, cara, olha, sério, surreal, merece demais da conta. E eu vou comprar uma camisa com o nome do Pablo Maia, pode ter certeza. Torcer muito para que dê certo, né? E aí, gente, o Pablo Maia abriu o placar, e aí o Atlético se viu na necessidade de ter que ir pra cima, porque tava perdendo naquele exato momento. Só que foi pra cima daquele jeito, né? No time totalmente apático, time sem força, time fraco, cheio de desfalques, e não conseguiu atacar o São Paulo. Até tentou, mas não conseguiu atacar o São Paulo. E aí, gente, o São Paulo foi pro intervalo de jogo com a vantagem, né? E né, a gente viu pelo primeiro tempo, a gente imaginou, agora dá pro Crespo até soltar mais o time, tá? Mesmo ganhando, porque esse time do Atlético é patético, né? É patético mesmo, né? Não é Atlético, é patético. Fraco. E aí o São Paulo não mexeu, o São Paulo continuou com o mesmo time, né? E o time que tem André Silva, meu Deus. Se você, por mais pior que o Atlético seja, se você esperasse o São Paulo aplicar uma goleada em cima desse time do Atlético, com o André Silva em campo, você esquece, você tira o seu cavalinho da chuva. Porque esse André Silva, é sério, de verdade, vai vir os baba-ovo do André Silva e vai falar, mas o cara fez o gol da Libertadores, o gol que garantiu nossa classificação. Vai ter gente que vai falar isso. Vai ter gente que vai defender um cara que não consegue dominar uma bola de 2 metros. Uma bola que vem no pé dele ali, do lado dele, ele não consegue dominar. Vai ter gente que vai defender. Mesmo depois daquele gol achado na Libertadores. Tá? Ainda bem que ele achou aquele gol, mas foi um gol achado. Mas os defensores vão pagar pau e vão falar que o André Silva é um gênio do futebol. Né? É patético. Né? E a gente foi pro segundo tempo, né, gente?
E o Atlético tão mal, o São Paulo ainda conseguiu achar um gol com o Gonçalo Tapia, que entrou no lugar do próprio André Silva. Esse Tapia que... gente... é outro jogador muito fraquíssimo, um jogador medíocre. Desculpa, galera, tô... nariz um pouco entupido, tá ruim até de falar. Mas assim... esse Tapia é fraco, demais da conta, né? Mas ele fez um gol debaixo da trave que o André Silva faria, eu faria, você que tá vendo o vídeo faria. Gol daquele... Se ele não erra um gol daquele, se ele não faz um gol daquele, ele podia parar de jogar futebol, já se aposentar muito novo. Porque eu acho que se bobear, acho que eu vi o pessoal comentando, parece que ele tem 22 anos, eu acho. 22? Ele é bem novo, acho que ele tem mais ou menos a minha idade. Então, é fraco, um jogador fraquíssimo. Mas ele fez um gol que garantiu a vitória do São Paulo, né, para ficar mais aliviado ali. E aí o Atlético, né, mexeu, começou a colocar um monte de jogador de frente, né, botou o Biel ali, depois botou o Natanael na lateral, enfim, o Cuca foi tentando mexer ali, de acordo com o que tinha na mão, mas o Atlético muito fraco, sem potência nenhuma, sem força nenhuma para ganhar do São Paulo, né? E aí o São Paulo garantiu a vitória. Vamos falar, galera, um pouco dos jogadores agora, análise dos jogadores. Olha só, a iluminação não tá ajudando, né, galera? Peço desculpa de novo, tá, galera, pela iluminação, mas é o que tem pra hoje. Gente, a verdade é que foi uma grande partida, mas vamos falar agora dos jogadores, a análise dos jogadores, tá? O Rafael, é o que eu falei, o Rafael não teve trabalho nenhum na partida. Nem teve trabalho nenhum.